Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é o que é que a sua alma quer nesse momento. E é lógico, né? A gente vai tirar uma dica aqui ou outra, mas quem tem mesmo essa resposta completinha é você. Enfim, eu espero que essa leitura traga uma mensagem legal aqui, que te ajude a refletir, que te inspire. Eu vou deixar aí os 3 montinhos, os 3 grupinhos numa imagem para você pausar e escolher daqui a pouquinho. Eu só queria te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, meu site de agendamento é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo, e quando você abre a caixinha de descrição, você também vai ver aí as 3 opções, os 3 capítulos para cada um dos montinhos, tá bom? Então, muito bem, agora chegou a sua vez de escolher o seu montinho. 1, 2, 3 e já! Vamos lá, então vamos começar aqui meu grupinho número 1, olhando para quais são as cartas, o que a sua alma está pedindo nesse momento, uma conversa aqui para inspirar reflexão, você se perguntar e você de repente experimentar, pesquisar ou fazer certas atividades, enfim, para ir ganhando mais entendimento sobre isso. Olha, esse meu grupinho número 1 já tá bem o quê? Já tá bem na turma da reflexão aqui, tá? Eu tenho... Tive um probleminha com áudio, mas já arrumei. Então, assim, tem outras... Eu tava dizendo pra vocês que tem outras cartinhas aqui nesse meu baralho que poderia trazer uma conversa diferente, sabe? Mas esse meu grupinho número 1, a sua alma tá pedindo profundidade. Eu vou falar assim. Então, já tem uma coisa maior, uma questão central aqui de que você tentar se distrair com atividades, com... planejando viagens, isso e aquilo, é um daqueles momentos assim que a gente pode tentar, restaurante, compra, roupa, sabe, preencher uma necessidade com coisas, com consumo, com experiências também, inclusive falei da viagem e tudo mais, mas essas não são coisas ruins, tudo isso, lógico, são experiências boas, positivas também, mas sabe quando a gente parece que aquilo não preenche a necessidade que a gente estava sentindo? Então tem muito disso, tá bom, grupinho número 1? Então, essa necessidade de reflexão, autorreflexão é importante. A carta do julgamento fala sobre escolha. Então, olha que interessante, né? É uma alma que entende que, olha, tá num momento em que tem essa possibilidade de quebrar certos padrões, ou que tá pensando, tá refletindo, tá ficando mais consciente sobre, inclusive, padrões ancestrais. Então, que ao invés de ignorar, se distrair, né, fingir que não vi, que não aconteceu, que não tô sentindo, não sei o quê, ela tá pedindo esse tempo, né, esse respiro e essa dedicação a olhar para essas coisas de uma forma que não precisa ser densa, mas que definitivamente está pedindo essa profundidade, a aprofundar um entendimento sobre a sua ancestralidade, a aprofundar um entendimento sobre os padrões que você vem vivendo, né? Entender as correlações, tem essas coisas. Aí, a carta, o meu baralho que mais falaria sobre atividades, por exemplo, é esse verdinho aqui. E ele veio falando de cartas. Então, assim, para algumas pessoas, se você lê cartas, pode ser se você costuma ler cartas e você se dá bem lendo cartas para você, você pode fazer isso. Se você se vê ansioso ou tirando as cartas e vendo uma história muito tenebrosa, assim, para de tirar as cartas para você. Tá? Você pode olhar na internet, você pode marcar uma leitura particular com alguém que você confia bastante, mas é esse discernimento. Tem uma coisa aqui pro meu grupinho número 1 que eu sei que oráculo, né? Aqui fala cartas de oráculo, ok. Mas, além disso, além da ferramenta das cartas,
Deixa eu só finalizar essa abordagem das cartas com um lembrete que tem uma leitura aqui no canal sobre padrões ancestrais. Então pode valer a pena olhar essa leitura se você tiver interesse. Mas também, assim, o que é oráculo? Oráculo tem vários tipos. Tem carta, tem búzios, tem espelho, tem água, tem café, tem... Poxa, eu acho que eu não vou conseguir nem listar tudo. Tem escultura, sabe? Diz que Stonehenge também era um oráculo. Sei lá, tem várias formas diferentes de oráculos. E um oráculo é uma ferramenta que coloca a gente numa frequência que através, né, de um lúdico, coloca a gente numa frequência onde a gente consegue acessar a informação. Então, eu sinto também de que, além de cartas, se você tem meditação também, por exemplo, se você gosta de fazer meditação guiada, pode ser um jeito muito legal também de se convidar a aprofundar o seu entendimento de certas questões ancestrais. A grande coisa é, sua alma está pedindo para você dar espaço e aprofundar o seu entendimento sobre essa questão ancestral. Lógico que eu vou tirar mais cartas, né? Se você vai escolher fazer isso com um profissional que você confia, como eu falei, ou se você vai escolher fazer isso sozinho, sabe? Com você mesmo. Tem muitas leituras guiadas aqui também aqui no YouTube. Você vai ver o que te parece mais produtivo, o que te faz sentir bem, entendeu? Porque a grande diferença é essa, não tem o que tá certo, o que tá errado, o que vai dar mais certo ou mais errado. Enquanto você vai aprofundando, mergulhando nessas histórias, como você se sente mais seguro, mais tranquilo, mais em paz em passar por esses processos, entendeu? Aí tem um 7 de ouros aqui, um 7 de terra, né, nesse baralho. Eu tô te mostrando a carta porque as cartas são lindas. Se você quiser pausar, dar um zoom no vídeo, você pode. Mas eu vou virar ele de novo para mim para eu mergulhar aqui nos símbolos. Certo. Aí, esse 7 de ouros, não sei se deu para enxergar daí, mas ele olha para o lado assim e ele tá observando uma fada. E uma fadinha, né, voando assim. E lógico que aqui já me fala logo de um exercício de percepção. No tradicional, um 7 de ouros, ele representa plantar sementes, cultivar aquelas sementes e colher frutos daquelas sementes que foram plantadas. Então é uma mensagem muitas vezes de dedicação e que também, especialmente numa leitura geral, vem falar que tem diferentes etapas, né, de um processo. Tem pessoas aqui que podem estar aí no início de descoberta, tem outras pessoas que já vêm nessa prática e às vezes até já saiu do vídeo para falar, mas já tô fazendo isso aí, tô ouvindo mais do que eu já conheço. E tem aí esse momento de colheita. Então, assim, por que isso é interessante? Porque esse pedido de aprofundar também está contando pra gente de que tem camadas diferentes, tem etapas diferentes, que muitas vezes a gente vai lá e descobre que tem um padrão ancestral. Opa! Entendeu? Só que aí depois tem um espaço de cultivo. Cultivo eu vejo muito como... Olha, aquilo que a gente alimenta cresce, o que a gente não alimenta não cresce. Então vira a prática, né? A prática do cultivo e reconhecendo o que eu vou alimentar e o que eu não vou alimentar para não crescer. E, eventualmente, o momento de colheita. Então, para algumas pessoas, isso em si, enxergar que tem etapas diferentes do desenrolar desse caminho já é ganhar um aprendizado ou um entendimento aprofundado desse tipo de trabalho. Mas aí eu fico olhando aqui também com essa carta do julgamento, representando aqui a escolha, e aí mostra esse deus egípcio aqui, ele tá segurando em uma mão o coração e na outra mão as plumas, né? Que é essa conversa do momento do julgamento, o coração tem que ser mais leve que uma pluma. Então, assim, peraí. Tá.
tem fases diferentes. Ok, terminamos essa parte da mensagem aí. E aí é importante passar por essas fases e enxergar que eu estou passando por essas fases porque em algum momento se chega no momento de escolha. E aí quando eu perguntei mais sobre essa escolha, porque eu ouço assim também, que não tem uma... Então, se tem uma quebra de padrão ancestral, significa que se abre oportunidade para a possibilidade. Então, não tem um resultado apenas. Tem o descobrir, que é a semente. Tem o cultivar, que é a prática. Através das minhas escolhas, eu vou escolher o que eu cultivo ou o que eu não quero ver crescer, o que eu não deixo perpetuar. E aí, no momento de colheita, não tem essa questão definida. Realmente tem um padrão que se quebra, então é um novo resultado, são novas possibilidades. Interessante isso. Aí... essa carta aqui mostra essa libélula, que ela é um símbolo de verdade. Ela conversa muito numa frase assim, verdade transcende ilusão. Então, diz que é passando por essas fases e enxergando com mais profundidade que vai se enxergando a verdadeira história por trás daquele padrão. E aí essa carta diz assim: eu afirmo que toda a vida é sagrada. E aí esse reconhecimento de que não é que porque tinha erros que agora eu estou consertando, não é sobre isso. Quebra de padrão ancestral não é a gente fazer o favor de consertar o erro dos nossos ancestrais. Mas só isso, só saber disso que eu acabei de falar também, não é o todo. Por quê? Isso é muito particular, né, de cada um, mas é justamente entendendo as diferentes camadas por trás de uma história que é só você, na intimidade de você ouvir aquela história, enxergar a conexão e ver como você se sente naquela história parecida, que você enxerga além do que está sendo apresentado na superfície, além do que a memória das pessoas que conhecem aquela história e provavelmente te contaram, entendeu? Você enxerga verdades além da ilusão do que foi expressado, do como os outros perceberam, né? Do que é a memória daquilo e tudo mais. E a importância disso é porque isso te dá esse discernimento de escolher não alimentar, para não repetir aquele padrão. Aí eu fico com essa sensação também de que nessa parte aqui é onde pode haver mais confusão, é onde as coisas podem parecer mais difíceis de fazer também. E eu fico ouvindo esse pedido de reforçar de que para você não é difícil, só que você precisa se permitir descobrir o que são as histórias e combinar aquilo com como passar por histórias parecidas te fez sentir, qual que é a sua experiência pessoal e ganhar esse discernimento do que é que eu quero alimentar e o que é que não se repete. Porque eu sei que não me fez sentir bem, por exemplo. Aí tem uma outra coisa aqui também, que essa libélula, já tem um tempo, vira e mexe, não é sempre, né? Mas tem épocas que vai e volta, e agora tá voltando, depois de um tempo, essa conversa que me lembra aquele filme do Mistério da Libélula. E o Mistério da Libélula não é spoiler, porque o filme eu acho que tem mais de 20 anos já, então se você não assistiu, não vale ficar bravo comigo, porque eu vou dar um spoiler. Você teve tempo de assistir. Mas o Mistério da Libélula é um filme que fala sobre um chamado numa direção. Conta ali a história de um cara que a esposa dele, ela vai viajar, né, a trabalho e ela não retorna. E aí ele fica com essa impressão de que ele tá vendo sinais, né, através de crianças e não sei o quê. Então é um suspense o filme. E tem essa coisa, né, ele diz que ele tá se sentindo chamado, parece que tem um senso de urgência. E aí vem o spoiler. Aí ele faz toda uma jornada e essa jornada leva ele na direção de quê? Spoiler, saber que ela teve um bebê, né? Que teve uma filhinha dele ali, que ela estava, em termos assim espirituais, de fato, chamando ele para ir lá na aldeia buscar a filhinha deles, para levar de volta para casa, criar a filhinha, tudo mais. Então, tem uma coisa aqui
nessa mensagem de que assim, tem a... E aí eu sinto que essa é a parte da colheita, entendeu? Porque tem uma história, a semente, tem o cultivo do discernimento, como a gente falou, e onde eu acredito que o padrão tem a oportunidade de fato se quebrar. E na fase de colheita é aonde você também participa com um resultado que você deseja, entendeu? Então é sobre muitas vezes viver uma história parecida, mas ver aqui aquela história terminar de um jeito diferente, e que nessa parte é onde vem esse chamado ou essa ajuda de força ancestral para guiar na direção de um resultado diferente, enfim. E aí eu reforço isso aqui, eu afirmo que toda vida é sagrada, porque para mim é muito isso. Se a gente entra nesses processos presumindo que eu tô nessa posição de quebrar um padrão ancestral porque eu sou diferente, eu sei, mas a gente chega nessa hora aqui da colheita, a gente não ouve. E isso é de humanidade. A gente faz isso olhando para a história. A gente olha para os gregos, para os romanos, para os egípcios e a gente fala, coitadinhos, sabiam bem menos que a gente agora. Sabe? Não é só seu, não é só meu, isso é coisa do ser humano. Então vem esse pedido para todo mundo não fazer esse exercício, que você se beneficia muito de entender que tem uma complexidade nesse exercício e que no final do dia, por que é também uma oportunidade, é um presente, é uma honra quebrar um padrão ancestral? Porque é também a oportunidade de receber algo que você deseja. Ninguém faz favor para ninguém. E aí, essa figura olhando para outra aqui, para fadinha, tá me chamando bastante atenção. Eu vou perguntar, peguei meu baralho ancestral aqui, inclusive, eu vou perguntar o caçador de mistérios. O caçador de mistérios. Combina muito com tudo que a gente já conversou, mas eu vou querer ler o livrinho. Vamos ver o que mais esse caçador de mistérios pode contar pra gente aqui. Ai, gente, eu já sei que eu não posso entrar num mistério que eu... Vixe, deixar... A gente ficava aqui conversando 5 horas. Quem mais ama um mistério? Aqui. O que essa cartinha Caçador de Mistérios conta mais pra gente sobre vocês aqui que escolheram meu grupinho número 1? As palavras-chave: verdade interna, combina muito com tudo que a gente estava falando. Uma consciência profunda, mudança, restauração, poder interno, acesso à espiritualidade, colaborando, trabalhando com energia, uma percepção renovada, conexões com tudo que tem vida e alianças, parcerias espirituais. Eu sou o caçador de mistérios. Eu busco além das profundezas. Eu busco as profundezas além das profundezas para encontrar iluminação. Eu sou um verdadeiro buscador da verdade para trazer tudo aquilo que você deseja. Eu ensino a mágica que habita dentro de você. Eu acompanho você quando você está em necessidade de um entendimento profundo e um senso de conexão com todas as partes da vida. Comigo, você descobre harmonia e um senso de pertencimento. E aí eu sinto que nesse papo, eu sei que assim, o padrão ancestral, as histórias de cada um podem ser muito particulares aí, né, da sua jornada, dos seus ancestrais, mas eu sinto que essa coisa que a gente ouviu conversa muito com aquele pedacinho que falou assim, não se deixa entrar para quem precisa ouvir isso, né? Não se deixa entrar nesse jeito de enxergar as coisas de que antes foi um erro e agora tem uma oportunidade de acertar, porque senão você pode acabar
descontando, né, ou desconsiderando algumas partes da história que na verdade trazem muita sabedoria e que fazem parte de também dar o resultado do que você deseja. Então não é tudo que se descarta, vamos falar assim. Tem mais que a gente pode saber sobre essa energia? Não. Aqui, enquanto eu tô conversando com você, não, mas você sim. Aí vem a lua. Por que eu tô falando isso? Porque vem a lua. A lua é uma carta também que fala de segredos, né? A lua também representando o desejo da alma. Desejo da alma, não é o tema da nossa conversa? O que a sua alma deseja? Então, nessa autorreflexão, de repente, um momento, também tem isso. Para muitas pessoas nesse processo, você reconhece coisas que a sua alma deseja de verdade, que são até diferentes daquilo que você reconhecia como muito importantes para você de coração. Aí, 4 de paus, 4 de fogo, que é uma carta sobre o chegar lá, que fala sobre acessar território fértil para construir aquilo que a gente deseja, em cima de uma energia saudável, próspera, cheia de possibilidades. Vem conversando muito comigo com esse símbolo de círculo de fogo, né? Que representa a ativação, purificação, essas coisas todas. Então, o 4 de paus também, muitas vezes, é uma carta que as pessoas leem como carta de união, né? Uma união espiritual e tudo mais. Então, assim, energia muito importante, cheia de possibilidades. E também vem dizendo assim, que mesmo que antes tenha havido uma história de separação, perda, né? Porque senão não estava ali na linha para a gente quebrar certos padrões. Onde havia separação ou perda, no grande esquema das coisas, uma história que para você pode levar na direção de união. Aí o que tá me chamando a atenção é que eu fiquei assim, eu fico olhando para ele, olhando para essa fada, né? E aqui nesse 4 de paus tem a fada, né? Tocando ali, interessante, a fada sentadinha ali, tocando uma flauta, instrumento de sopro. E aí o que mais me chama atenção é como se tivesse um zoom aqui, porque na perspectiva das questões materiais ou de plano material, que pode ser a narrativa, os papéis de cada um, né, ou questões de vida prática e tudo mais, a visão é uma. E aí, esse pedido de botar o foco, fazer um zoom na questão de comunicação, sopro, né? E espiritual, energia. Paus representa energia de fogo, né? Força vital. A força vital. Então tem uma mensagem que está falando assim, chega uma hora no momento, no processo, em que você vai tirando tanto o foco da narrativa e vai colocando mais ênfase, prestando mais atenção de perceber que você está olhando para uma energia. Energia é mutável. Eu vou perguntar mais sobre esse 4 de paus. Pro meu grupinho número 1. Tá, tem umas cartinhas que viraram na minha mão e outras que já estão aqui na mesa prontas. Aí, já que falou assim com a gente, eu tirei essas cartas com essa pergunta sabendo que é uma energia geral, uma leitura geral, mas em geral,
Muda de quê para quê? Pode mudar, né? De quê para quê? Aí, essa carta pode mudar de partidas para chegadas. E aqui mostra essa figura oferecendo, né? Oferecendo? Ok, oferecendo, mas não é o que eu ia dizer, não. Mostra essa figura observando aqueles momentos assim de terra à vista, né? Tá no barco observando chegada aí numa ilha, num continente, sei lá. Tem aqui também um arco-íris, né? E aí a próxima carta mostra essas figuras em acampamento, né? Faz todo sentido, inclusive, que jeito criativo de contar pra gente, em geral, com essa... Ó, fizemos um desafio aqui, o desafio foi aceito, tá? Em geral, considerando que tem várias pessoas que vão assistir isso aqui, uma energia mutável. E aí, onde se chega, onde se transforma de uma energia de partida para chegada, e esse montar acampamento... essa escolha, né? Essa escolha de ficar, vamos falar assim. Aí, o que ficou aqui na mão? Interessante. Aí, eu sinto que as cartas que ficaram na mão são a conversa dessa energia do que é o nosso lado das coisas, o pedido pra gente, como que a gente colabora com essa energia. Aí, a primeira carta fala da ascensão, e mostra essa figura no topo de uma montanha, que é um símbolo de superação, vitória. E aí aqui, meus amores, o que eu estava falando mais cedo? Tem que tomar muito cuidado aqui para a gente não entrar num ponto onde a gente começa a descontar a sabedoria que teve também nessa mesma história, nessa mesma experiência, que sim, virou um padrão para ser quebrado, mas calma lá, porque aí a gente vê essa figura mais velha batendo na porta e essa figura mais jovem não ouvindo, não atendendo a porta. Essa é uma mensagem que ela fala sobre a gente quando tem sabedoria, tem uma energia sábia, né, batendo a porta para conversar, para explicar, para compartilhar, e a gente atender essa porta, né, abrir espaço para ouvir, porque eu sinto que é assim, ó, eu tenho coisas para iluminar, para te mostrar que colaboram com o seu sucesso. Muito bem. Vou seguir nesse mesmo ritmo, tá? A gente sabe que é uma leitura geral, mas tem mais alguma coisinha que a gente possa saber, então, para dar um pouco mais de voz para essa energia que tá batendo na porta? Sim. Aí, primeiro de tudo, vem falando assim, primeiro de tudo, não esquece em nenhum momento que você não está sozinho e que tem ancestrais trabalhando junto com você. Em nenhum momento, especialmente quando você pode ficar meio perdido, meio preocupado, meio, será que tá dando certo, dando errado, entendeu? Ou sentindo uma pressão, sei lá. Que interessante, né? Essa carta saiu na posição de desafio, por isso que eu tô falando assim também. Então, especialmente quando as coisas ficam desafiadoras, não esquece que você não está trabalhando sozinho, tem força ancestral do seu lado e também não esquece de pedir, então, orientação, ajuda, acolhimento, o que for que você precise naquele momento. Aí... é uma sabedoria dessa energia também que está dizendo assim, que para muitas pessoas ainda não é hora de ver certas mudanças. Não significa que está fazendo errado, que não está dando certo, que não entende nada disso. Essa carta diz, espere, ainda não é hora, porque as coisas estão se alinhando, estão entrando no eixo. Aí a próxima carta fala sobre alinhamento. Quais são as coisas que estão fora de alinhamento e precisam mudar? Aqui eu já sinto que a energia, aproveitando que a gente abriu a porta e falando, vamos falar mais um pouco sobre isso. E a nossa resposta é sim, vamos falar mais um pouco sobre isso. O que não está em alinhamento e precisa mudar?
a carta de destino cai na mesa, uma carta de chakra da coroa, e que mostra esses momentos em que essas conexões de alma estão fazendo ali os seus acordos, né, antes de entrar, né, de encarnar, vamos falar assim. Aí, eu ia deixar por último, mas eu não consigo sair dessas duas cartas. Tá vendo que tem uma similaridade? Ó? Aqui a gente vê essa cena, né? Dessas almas que tem uma conexão de alma, e aqui representação de universo, força ancestral, tudo mais ali fazendo acordos. E aqui esse túnel que dá a gente a impressão de que eles vão entrar nesse túnel aqui e nascer, né? E aparecer na Terra. Aí tá vendo essa imagem aqui? Lá naquela primeira carta de calma, ainda não é hora, tem aqui esse mesmo redemoinho, sabe? Então, tem coisas sobre o acordo. Tem coisas sobre o acordo que ainda não estão no lugar. Tem uma coisa assim. Tá. Depois eu vejo se a gente continua ali, mas é uma energia que está bastante magnética. Então, de repente, é a maior fonte de dúvida. Mesmo que você esteja consciente ou não sobre esse pedaço aqui, ó. Mesmo que você esteja consciente ou não sobre esse pedaço, muitas vezes a parte de você que entende dessas coisas que a gente está conversando mais profundamente ainda do que a gente está acessando aqui, que sabe que tem esse momento, que tem algo que precisa adentrar esse campo de energia, seja lá o que isso esteja contando para a gente, mas que ainda não está no lugar certo, na hora certa, seja lá o que for. Aí veio com um tema pra gente também, que é essa carta aqui, que ela fala de fofoca. E na história dessa carta, ela mostra uma dinâmica muito fora de equilíbrio. Ela mostra... E ela vem com lições para todos os envolvidos aqui. Ela mostra uma cena onde tem essa figura do meio, que na historinha aqui ela é uma artista excêntrica, assim. Então ela se veste diferente, tá vendo? Do que essas outras duas figuras aqui. Essas duas moças aqui no canto, dá para ver que elas são muito similares. Elas se vestem igual e tudo mais, né? Muito parecido. E essa outra figura excêntrica, cabelo verde, roupa verde, casa verde, né? Cachecol verde, o cabelo não é verde. E essas duas figuras julgando essa do centro. E aí tem uma coisa assim, as figuras do lado aqui julgam a do centro porque presumem que ela tá sendo diferente assim, porque ela é metida, ela quer chamar atenção, ela quer falar que ela é melhor que os outros e não sei o quê. Só que aí, é uma história meio trágica, essa figura aqui do centro, ela... né, deixa aí de existir. E aí elas vão ver dentro da casa da moça, ela, sim, artista, mas ela pintava a cidade inteira, a casa de todo mundo, com muito carinho, com muito detalhe, pintava as pessoas de um jeito bem romântico. Então, o julgamento dessas outras duas figuras para dizer, essa aqui do meio faz assim, faz assado, porque acha que é melhor que a gente, porque acha que não sei o quê, era totalmente errado. Na verdade, essa figura do centro tinha um olhar tão amoroso para aquilo que era diferente dela, para a casa de todo mundo, para as pessoas. E depois foram descobrir que aquelas motivações, né, foram tudo projeção das inseguranças delas, da dificuldade delas de lidar com algo que era diferente delas. Então, essa é a primeira lição. Não julgar, como a gente fala, o livro pela capa. A outra lição dessa mensagem muda o ponto de vista para o ponto de vista da figura do centro, que, lógico, que percebe o julgamento e aí começa a questionar o próprio valor, o valor das próprias ideias, do próprio talento, se questionar se o seu jeito de se vestir, de ser, se o cabelo, se o corpo, seja lá o que for, começa a afetar o valor próprio dessa figura. E a lição para essa figura do centro é que ela não pode deixar
o julgamento do outro afetar o próprio valor próprio, porque ela tem que ser a primeira pessoa que entende o valor de quem ela é, do jeito que ela é. Ela entende as próprias motivações e ganha essa paz, essa tranquilidade de saber que o coração está no lugar certo. Não pode ser assim, de que porque o outro questiona, eu vou lá e começo a questionar também e começo a me diminuir. Então, no grande esquema das coisas, eu falei os detalhes todos porque de repente até contando a historinha, acabei de ver 11:11 no reloginho, que é a carta do 4 de paus também, né? O número do 4 de paus. Essa carta aqui, de repente quando a gente conversou, essa coisa de julgamento, de perspectiva, de valor próprio, tudo mais, diferenças, né? Fazem parte aí de coisas que você já entende, já sabe, já percebe. Mas aqui no contexto desse momento da leitura, onde a gente perguntou o que mais que a gente pode saber, o que está fora de alinhamento, tem as duas coisas, ou uma coisa ou outra, questões relacionadas a julgamento, grupos de pessoas, valor próprio, diferenças que ainda estão fora de alinhamento e que por isso não é o momento ainda, para essa movimentação. Mais alguma coisinha que a gente pode saber aqui para o meu grupinho número 1? O que a gente pode saber? Quem está chegando aqui nessa mensagem? O que pode fazer para... Quem que está chegando nessa mensagem aqui pode fazer para lidar com esse momento, nas coisas como são? Aí vem o tambor que diz assim, sonho e jornada. Sonhar uma jornada, o sonho e jornada. E eu acho interessante porque esse tambor aqui, ele de fato mostra uma questão ancestral também. Diz que nesses tambores aqui, essas historinhas aqui, elas estão contando histórias das famílias, né, e tudo mais. Tem uma história que é contada na pele desse tambor aqui. Então, essa mensagem falando de tambor, tambor também é um símbolo de sagrado feminino. Na espiritualidade, quem toca o tambor é o sagrado feminino em conexão com natureza, com o lado visceral, animal do sagrado feminino. Também tem essa coisa sobre sonhar uma jornada. E aí eu fico vendo assim, nesse momento em que as coisas estão se alinhando, esse exercício de sonho, imaginação, ele cabe desde que ele não vire uma fonte de dor, cobrança, ansiedade, pressa, ilusão, entendeu? Um exercício consciente de imaginação, se a gente falou que tem todo um trabalho aqui que abre espaço para um final diferente, como que você imagina esse final? Mas, de novo, não pode ser um exercício que te coloca frustrado, triste, decepcionado, nada disso. Comunhão. Bom, a palavra é autoexplicativa, mas eu sei que essa carta aqui, ela traz a representação de Ishtar. Eu falei que tem uma energia, uma leitura aqui de força ancestral, tem também as leituras das chaves, né, que eu venho fazendo. Aqui no colar dela tem uma chave, pode valer a pena também, tá bom? Mas essa carta aqui de Ishtar, ela ensina a gente sobre saber a chave, né, saber enxergar no nosso espaço intervenção divina. Como que o universo, através das pessoas que convivem com a gente, que estão à nossa volta, está informando para a gente aquilo que a gente precisa transformar numa situação na gente mesmo. Aí o espelho que estava aqui desde o começo aqui na mesa, né? Lá. Aí a ilusão do entre dois mundos. A ilusão, ela mantém as coisas entre dois mundos. Obrigada. Lembra que eu fiquei tão presa
ali nessas duas imagens, e aí eu agora com muita generosidade veio dizer, então, aquele negócio que a gente estava falando ali com aquela imagem é que é assim, essa ilusão, não a visão, o convite, o sonhar em que direção que essa história pode ir, porque isso faz parte do seu desejo, faz parte do acordo de quebrar um padrão ancestral e construir uma direção diferente para as coisas. Mas a ilusão que mora aqui, num jeito de sentir as coisas, com julgamento, com questionamento de valor próprio, aquelas coisas todas que a gente falou, né? Um jeito de lidar com diferenças e não sei o quê. Essa é a ilusão da diferença também. É que prende as coisas nesse espaço do meio. Aí vamos dizer assim também que esse espaço do meio, aqui com a representação de Hecate, não é nada mal, porque Hecate, ela ajuda, é uma energia que ajuda nas encruzilhadas, entendeu? A energia de Hecate, ela também é esse sagrado feminino visceral, transformação, transformação. Com Shakti, tem muita energia de sagrado feminino que é mais forte, que a gente tem várias representações do sagrado feminino e do sagrado masculino. Tem representações do sagrado feminino que são mais suaves, que são mais... Não vou falar fofas, porque todas têm muito poder, mas um poder fofo também, muitas vezes. Mas que vem com essa calma, com essa paciência, com esse, sabe, acolhimento e tudo mais. Essas energias que estão aqui, tanto Ishtar, quanto Shakti, quanto Hecate, são representações de sagrado feminino fortes, viscerais. Então... tem uma coisa aqui também sobre essa mensagem que fala que esse é um momento de ser forte, não por força bruta, mas porque esse é um momento de superar ilusões, as ilusões que vêm de dentro para fora, que fazem a gente desistir, voltar para trás, colocar as coisas numa caixinha onde elas não precisam ficar, etc, etc. Então, para muitas pessoas eu ouço que então é um momento de lutar, né? Em termos espirituais, psicológicos, de lutar por aquilo que é importante para você. Hecate, ela aparece nesses momentos que a gente não tem clareza. Então, ela aparece com uma tocha. E ela carrega a gente, né? Mesmo sem a gente enxergar, a gente pode ir, olha, dando cambalhota, se ralando inteiro, mas a grande coisa é que ela ajuda a ver uma luz no fim do túnel onde a gente não enxerga. Shakti também, uma energia de transformação, mudança, sem meias palavras, sabe? O que isso tudo está me dizendo? Primeiro que é um momento da sua força, não é sobre controlar uma situação nem forçar uma situação, mas é sobre reconhecer que essas forças que a gente estava descrevendo aqui existem dentro de você e caminham ao seu lado também. Se você se conta uma história de quem está ou atrasado, como a gente viu, ou fazendo errado, ou perdendo, seja lá o que for, não é. Essa é uma ilusão. Até no parque de diversões, a Casa dos Espelhos é um exercício de ilusão em termos da sua identidade, quem você é, quem você não é, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você ser mais alto, você ser mais baixo, mais gordo, menos gordo, não sei o que, não tem isso? Então eu fico vendo muito aqui também que é uma mensagem que vem dizendo assim que nessa parte do caminho, esses questionamentos, essas dúvidas, quem eu sou, quem é quem, que pode, o que não pode, fazem parte do caminho. Não ouve tanto isso, passe por essas ilusões, como a gente faz ali na Casa dos Espelhos. Você não faz morada ali dentro, você passa. E sempre se lembrando, o que eu tô vendo não é um reflexo de quem eu sou, né?
e segue em frente com essas energias mais fortes. Enfim, eu podia ficar ali mais um tempão conversando dessas moças poderosas aqui. Independente do seu gênero, viu? Se você se identifica como homem, não binário, também tá do seu lado de qualquer jeito. Certo? Aí diz assim: quando eu pergunto o que vem na sua direção, aí essa carta do pensador aparece para falar assim: olha tudo que a gente conversou. Você tá indo em direção a algo, em direção a uma união de energia espiritual. Na prática, pode ser alguém vindo, você indo, não importa, não é isso, entendeu? Mas se manter numa atitude, num jeito de pensar de quem sabe que, 7 de ouros, plantando semente, tem um processo que você vem vivendo ou que vai viver, né? Cada um chega aqui num ponto, e que chega esse momento, como a gente conversou aqui, e que você pode, deve, tem apoio, tenha coragem, tem o que precisa para continuar seguindo em frente nesse processo quando as coisas ficam confusas e às vezes até parecendo como não tem uma luz no fim do túnel, não tem respostas, não tem esperança, não tem clareza. Não olha para isso. Saiba que você pede o seu apoio, você continua seguindo em frente e o apoio sempre vem na sua direção. Essa energia de Hecate sempre apareceu quando era necessária. Sempre apareceu quando era necessária. Se mantém aberto, se mantém confiante que isso tudo vem junto com você, só não barra. Só não barra, reconhece a presença dessas energias quando elas se fazem presentes, agradeça e se permita ser ensinável, se permita ser guiado. E essa carta ela fala de conexão, de novo, ao mar. Então, se mantém num padrão de pensamento que você está num momento de conexão, de união, de integração, que é importante, e se permite imaginar, convidar resultados para uma história ou para a sua jornada, para o seu caminho, que atendem os desejos do seu coração, sem a cobrança de ver isso tomando forma de imediato, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado, ficou longa. Um beijo grande para vocês. pollination.com.br, meu site de agendamento, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, o link tá na descrição desse vídeo. Muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meu grupinho número 2, vamos começar aqui a sua leitura, onde a gente vai perguntar o que a sua alma deseja nesse momento. E sabe que essa primeira carta aqui, que começa com uma energia de nutrição e mostra essa figura de braços abertos, eu sinto que tem uma coisinha com esse grupinho número 2, dizendo sobre receber, sabe? É uma carta de número 7 também, que é o meu número de concretização, de manifestação, sabe? Quando as coisas cruzaram essas fases das ideias, dos desejos, e aí estão tomando forma mesmo no plano material. Então, apesar do tema dessa conversa ser o que é que a sua alma deseja, eu sinto que é uma mensagem que quer conversar sobre você recebendo, né? Você recebendo algo que você deseja. Interessante. Vendo a concretização de algo que você deseja, acho que é a melhor forma de falar. Por que eu falo isso também? A outra carta que eu tenho aqui, que dá essa dica, é a carta de Lemúria, que diz sobre criar céu na terra, e já está acontecendo. E céu na terra, meus amores, é subjetivo, porque muitas vezes o que é uma ideia de céu para você pode não ser para mim, nem para o outro, e vice-versa. Mas a grande beleza é essa, de que céu é um conceito, né, que não precisa, é aqui mesmo que a gente vive, tanto um quanto o outro, é aqui mesmo que a gente vive.
Mas que essa ideia de céu é a gente ter a possibilidade de viver as experiências das coisas que alimentam nossa alma, que são importantes pra gente. Não importa se o outro vai achar que a gente tá no céu ou não, a gente sabe, e a gente se sente, e a gente aproveita, certo? E aí vem esse reforço dessa mensagem que fala de que está se criando, então, uma realidade, um caminho de coisas que são importantes para você no plano material. Está acontecendo, já está acontecendo. Aí nós temos um 10 de paus, que vem falando sobre ser um momento de transição. Todo 10 fala de uma conclusão de algo para iniciar um novo ciclo, conclusão de ciclo para iniciar outro, transição. E um 10 de paus, ele é muitas vezes uma conversa para mim sobre questões kármicas, karma que é aprendizado. O 10 de paus, ele fala de esforço, né? Vem reconhecer de que são coisas, situações, um período que demandou bastante, né, da sua energia, do seu esforço, da sua dedicação. E que é aquele momento em que a gente vai vendo o esforço valer a pena. Mas por que eu gosto de falar assim? Porque às vezes a gente só fala para esforço as coisas que foram difíceis de fazer, porque foram difíceis de fazer. Mas é importante lembrar que o esforço é de superação, de aprendizado, não é assim, difícil por difícil. Certo? Então, é uma mensagem que está reconhecendo que tem muitas questões importantes, desafiadoras, que foram superadas e que, portanto, tem lições que foram aprendidas, energias foram transmutadas, etc, etc. E aí, então, se reestabeleceu o equilíbrio de certas coisas com essa carta de justiça, com a balança ali, me falando muito de justiça kármica também. E aí, então, um momento de receber, de ver o retorno, de ver o seu caminho também se transformando e abrindo mais espaço para coisas que são o oposto, né, dessa energia até meio de fardo, assim, né, desse 10 de paus, e entrando nesse espaço de paz, tranquilidade, beleza, facilidade, né? Dessa energia de Lemúria, de céu na terra. Eu não sei você, talvez eu esteja projetando, mas eu desconfio que na sua versão de céu na terra não tem fardo. Mas aí, se eu tiver errado, você me fala. Certo? O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Essa energia do meu grupinho número 2. Olha só como é legal. Eu fiz questão de passar um tempinho ali falando desse 10 de paus aí com vocês, porque eu queria honrar, eu queria apontar que essa superação, esse desafio, ele vem com aprendizado. Não é só porque todos os dias eu levantei às 3 da manhã, não sei o que, tem muito valor nisso também. Eu vou reconhecer que é uma experiência que eu não conheço, e não é porque eu não conheço que ela é menos importante, menos valiosa. Mas não é por isso, não é por causa do horário que levantou, não é porque quantas horas passou no trabalho ou se dedicando, né, falando, conversando, se dedicando, já entra em aprendizado. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Não é uma conversa quantitativa de quantas horas, os horários, quanto tempo, quanto esforço, quanto se perdeu, eu coloquei tanto dinheiro aqui, tanto dinheiro ali. Não são essas as coisas que te trouxeram aqui. Se você fez tudo isso também, ótimo, porque você contribuiu de alguma forma então também, mas o que traz essa energia de receber de justiça kármica foi o que você aprendeu. E aí um reforço, essa primeira carta que aparece falando sobre sabedoria divina. Sabedoria divina mostra esse símbolo aqui do que é de saúde, né? Do que é saudável aqui nessa carta. Ela
que eu sinto assim, para muitas pessoas é uma conversa que se acessa esse espaço porque dentro desses desafios superados foi se aprendendo a reconhecer e alimentar e cultivar o que é saudável. No cuidado com você mesmo, no amor, no trabalho, com família ou com amigos, cada um tá chegando aqui de uma caminhada diferente. Mas foi realmente importante falar aquilo com o 10 de paus, porque ele se reforça aqui. É essa sabedoria que se ganhou nesse processo todo, e assim, até para ganhar a sabedoria, você precisou se colocar na posição de ser ensinável. Você precisou se colocar na posição de reaprender algumas coisas ou de estar disposto a experimentar fazer de um jeito diferente. Entendeu a lógica por trás? Então é tudo isso que te trouxe até aqui. Aí um reforço disso, 3 de ouros, que é uma carta de colaboração. Colaboração. Entendeu? E aí eu sinto que quando você vai chegando nesse momento aqui, a gente está conversando do jeito que está conversando, porque é uma mensagem que quer te falar exatamente o que foi que deu certo, que fez certo para repetir de propósito. Interessante. Também não é porque você fez tudo certo e outras pessoas fizeram tudo errado, né, que você se vê nessa posição e nem todo mundo à sua volta se vê nessa posição. Não é por isso. Tem essa delicadeza nessa diferença, a disposição, a humildade, a escolha, a predisposição a querer fazer o trabalho em si, a colaboração. Perfeito esse 3 de ouros aqui. Foi a sua colaboração e assim, aceitar, colaborar e fazer, porque o 10 de paus está ali carregando aquelas toras todas, né? Carregando aquele fardo, carregando aqueles desafios até que se chegue o momento de receber a recompensa do esforço. Interessante. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2? E eu fico evitando falar o título da leitura de novo, que é isso que a sua alma quer, né? Porque a gente já entendeu aqui que é uma conversa um pouquinho diferente, que é uma conversa sobre a sua alma recebendo algo que quer, o paraíso, mas que a mensagem quer reforçar por quê. Como que você chegou aqui? Aí, interessante. Aí eu acho que essas duas cartas, elas vêm dar algum contexto também. Ó, primeiro quer reforçar aqui, ó, 3 de ouros, colaboração, trazendo sorte. Sorte, essa carta fala de momento de sorte. Tem símbolos nessa carta aqui também que representam transformação, que representam reflexão, que também podem dar uma ideia, inclusive, de tempo sobre setes. 7 anos, 7 meses, entendeu? O número 7 pode ser significativo para algumas pessoas. Eu notei pela primeira vez que tem aqui uma coisa astrológica que mais de uma vez mostra o signo de Sagitário aqui no centro de tudo. Então, por que esse Sagitário aqui aparece? Primeiro porque para algumas pessoas é uma mensagem que está reconhecendo que você pode ter esse período aqui de aprendizado, que você colaborou e que você foi aprendendo, pode ter relação com seu Quiron. Com Quiron. Quiron, que é a ferida da alma, que a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, a gente reconhece, vai aprendendo a lidar, e porque a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai ganhando sabedoria e aquilo vai ajudando a gente a se entender melhor a vida, as relações, a natureza, tudo, né? Muito bem. De repente, tá apontando também para épocas, né? Porque tem a temporada sagitariana. Então, de repente, é uma mensagem que está apontando assim, por volta da temporada sagitariana, você enxerga algumas coisas com mais clareza do que você enxerga nesse momento aqui agora, o que você enxergou antes. Primeira coisa é isso. Então, também tem isso, se mantém colaborando, porque tem uma
um tempo específico em que você vê essa movimentação com um pouco mais de clareza, certo? Vamos voltar para essas outras aqui. E aqui também tem um entendimento um pouco melhor do que se recebe e que colabora para esse céu na Terra. Aí uma carta, ela mostra para você primeiro, se você quiser pausar e dar zoom para você ver, e aí eu olho para ela de novo porque eu gosto de mergulhar nos símbolos. Muito bem. Aí a gente vê o quê? Uma moça que ela tá montando um quebra-cabeça, que é a imagem dela mesma. Se você, independente de gênero, é essa figura montando um quebra-cabeça que vai formando a imagem dela mesma. Então aqui um símbolo de autoconhecimento importante, certo? Mas também, além da questão do autoconhecimento, me fala muito sobre fragmentação de alma e tomando de volta pedaços, né, de si, entendendo melhor, tomando de volta o poder. Esses momentos eles podem ter se mostrado de vários jeitos diferentes, mas bem reconhecendo em que se passou aí por muitas situações onde se foi coletando tipo peças de um quebra-cabeça, sabe? Bem literalmente. Aí nessa imagem também a gente vê que tem várias pontes. E essas pontes, lógico que fala de conexões, de acessos, mas ela também vem me falando de, para muitas pessoas aqui pode ter havido essa sensação de ter vivido várias vidas em uma, entendeu? Várias situações tão diferentes que parece que você tá assim em linhas do tempo diferentes. Se for contar a história daquele período, naquele lugar, naquele emprego, daquele ano versus onde você tá hoje versus 5 anos atrás, as coisas são muito diferentes. Também tem um pouco disso para algumas pessoas com essa carta aqui. Então, essa primeira carta, ela fala de autoconhecimento, porque é uma mensagem que quer que você saiba direitinho que não foi sorte. Não é aleatório, tem um padrão, tem uma ordem, tem uma lógica por trás das coisas. E que teve essa vivência de situações diferentes, de coletar peças do quebra-cabeça, de autoconhecimento e de conexões. Essas pontes, elas estão muito importantes. Reconhecer o valor das conexões em diversas experiências e como elas colaboraram para essas peças do quebra-cabeça. Uma última coisa antes de passar para a próxima carta, de que então, como que você pode sentir essa parte aqui da mensagem? De se ver em situações em que não dizem assim, tem um jeito até romântico, se é na vida amorosa, ou um jeito romântico de enxergar as coisas, que fala que, nossa, parece que tudo na minha vida colaborou para eu chegar até aqui. E essas pessoas estão falando isso porque tem esses momentos em que se enxerga que, nossa, naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela questão familiar, eu vivi pedaços de coisas que eu me vejo usando tudo agora, nesse momento, quanto tá me ajudando ter essas experiências para viver esse momento da melhor forma possível. Tipo isso. Aí a próxima carta, ela mostra essa figura bastante vulnerável. Então tem isso também, aprender a ser vulnerável. Faz parte também do que te trouxe até aqui, até esse momento. Interessante. Isso pode ser mais específico para algumas pessoas, mas teve momentos em que você escolheu não prender o outro nas mesmas coisas que te aprisionaram. E isso teve um efeito muito importante. É a primeira vez que eu notei que ela que tem uma cela, né? Enquanto ela não prende, ela liberta as borboletas. Então, essa escolha de não perpetuar algo que te feriu, muito importante para trazer até aqui. Queria entender um pouco mais de xadrez para
avaliar um pouco melhor o que está nesse tabuleiro de xadrez aqui. Mas a minha relação com quando o xadrez aparece nas cartas é para falar sobre possibilidades, lógico, estratégia, né? Então, tem uma coisa aqui sobre um jeito de pensar que te trouxe até aqui, não é sorte, de novo, não é aleatório, tem um jeito de pensar, uma visão do que traz melhores resultados, que foi entendida, que trouxe até aqui. Tem, já falo o que eu vi também, e tem essa coisa que ela me fala muito sobre possibilidades. Esse negócio é crucial e pode ter te passado batido, você nem percebeu que você fez isso, ou pode ter sido um ato muito consciente de olhar e falar: eu não vou perpetuar isso aqui, porque eu sei o quanto isso aqui foi uma fonte de desconforto. Às vezes é só isso, desconforto, chateação, ou eu não quero, né, nada a partir de fazer o outro se sentir na obrigação ou preso, né? Amor, trabalho, família, amigos. Então, isso tremendo, tremendo impacto. Agora eu só consigo olhar para isso. E tem também o gatinho. Sabe o que eu notei? Que esse gatinho tá nessas duas cartas, ele não tá em todas as cartas desse baralho. E ele me chamou a atenção, e por sorte eu tenho um baralho de gatinho. Eu vou trazer um baralho de gatinho aqui para sua leitura. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia do grupinho número 2? Grupinho número 2 é um 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta de futuro próspero. É uma carta de prosperidade em plano material, ouros, né? Aí mostra, tá me lembrando 10 de paus também, que no tarô mais tradicional, inclusive mostra ali o cruzar um portal, né? Às vezes tem essa linguagem também de retorno à casa. E aqui mostra justamente esse gatinho passou aqui por esse arco, né? Um outro 10, todo 10 é uma transição, e dizendo que essa é uma conversa sobre acessar um caminho e uma energia de futuro próspero. Ele está recebendo carinho, ele está com vários petiscos aqui, né? Então, abundância, fartura. E é interessante que essa carta, ela veio acompanhada da torre. Por isso que eu falo que a gente não pode vilanizar nenhuma carta. A torre é uma das cartas que o pessoal não gosta quando vê, né? Mas a torre, para mim, ela representa um evento, um acontecimento que mostra pra gente algo que a gente não estava enxergando antes. É que muitas vezes a gente se vê despreparado para lidar com aquilo que se mostra, porque normalmente afeta a nossa sensação de segurança, de prosperidade. Mas porque essa carta ela veio acompanhada ao 10 de ouros, nessa leitura que a gente está falando aqui, eu fico vendo ela dizendo que algo se mostra de um jeito inverso, algo que você não percebia, que é fonte não de desequilíbrio, mas fonte de abundância, fartura, estabilidade essencial, que você constrói a sua vida, o seu relacionamento, o seu trabalho em cima daquilo, que tem algo nessa linha de pensamento, sabe? Que se mostra para você com mais ênfase. E aí, para algumas pessoas, pode ser uma ideia no trabalho. Para outras pessoas, pode ser a base de uma conexão, que você percebe que ali você pode construir uma parceria. Você não enxergava antes, mas ali tem potencial, tem uma base sólida para construir uma parceria no amor, no trabalho. Entendeu? Mas de qualquer forma virá como surpresa, porque a grande característica da torre é essa, ela vem como uma surpresa, ela é fora do nosso controle, ela é inesperada, mas ela é fonte de
fartura, abundância. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o que vem na direção com essa energia do grupinho número 2? Oi. Ó. Aí essa carta ela fala sobre queda de máscaras e a gente usa isso como uma expressão ruim, de novo, que nem negócio da torre ali, mas não é ruim, porque traz uma nova vida. O que essa queda de máscaras está falando? Tem uma coisa que você enxerga de um jeito e você percebe que ela é outra coisa. Se é você, se é sobre você, se é sobre uma pessoa, sobre uma conexão ou sobre o potencial de uma situação, de uma dinâmica, cada um é uma coisinha diferente. Mas essa carta vem falando que tem uma queda de máscara, também tem isso, né? De repente é o entendimento, acho que eu falei, né, sobre você, a sua identidade, enfim, que abre espaço para uma nova vida, um novo caminho, uma nova energia, que é esse Lemúria que a gente viu aqui. Eu vou tentar tirar um pouquinho mais de informação sobre isso aqui. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2? Chakra sacral. Chakra sacral é a nossa energia criativa, onde a gente tem esse potencial de dar vida, ó, nova vida. Dar vida àquilo que a gente ama ou que a gente deseja. Também pode falar de intimidade, vida sexual, também pode falar o quê? De criatividade, de criar coisas, de ideias, tudo mora nessa mesma energia. Essas coisas diferentes que fazem parte da nossa vida vêm desse mesmo núcleo aí de energia do sacral. Aí, a energia de desafio, 4 de copas, que é uma carta de descontentamento, pessimismo, né, que pode tirar o nosso foco de uma oportunidade. Então tem assim, olha, quando eu pergunto o que mais que a gente pode saber sobre isso, é que tem alguma coisa que é espaço que tem muito potencial, espaço para criar algo importante. Como é que eu quero falar isso? Porque essas duas energias para mim são opostas. Energia de sacral, paixão, motivação, inspiração, criatividade, vontade, expansão. Energia, se a gente deixa sair de alinhamento, pode ficar caótica. Se a gente tá fora de alinhamento, fica também o quê? Castrada. E esse 4 de copas, para mim, me fala muito sobre isso, inclusive, sobre essa energia sem gosto pelas coisas. Esse pessimismo nesse sentido, sabe? Então, tem uma coisa aqui sobre algo que pode parecer sem potencial, se mostrando com potencial, mas eu sinto que é mais um convite de não mergulhar numa energia sem gosto pela vida, de escolher alimentar a energia de sacral nesse momento, e que quanto mais você se alinha com essa outra energia de sacral, de motivação, de inspiração, de criatividade, de vontade, sempre que possível, você inclusive se vê num padrão de pensamento diferente e você se alinha com o que está disponível para você. Também é uma mensagem que vem reconhecer que tem coisas que acontecem no seu momento que podem te deixar mergulhar numa energia de 4 de copas, do pessimismo, do que ainda não está presente, do que falta. Também tem isso, tem parte de você que já sabe, já está antecipando, já conhece, já entende. E aí pode ficar assim, poxa, fiz tudo, entendi tudo, sabedoria tá bom, Poli, tô fazendo todos os negócios aí, não tô vendo lemúria nenhuma. Não tô vendo justiça kármica nenhuma. Não fica preso a isso, não fica preso a isso.
Aí, enquanto eu entrei nisso aqui, a carta que caiu na mesa. A Bruxa do Mar, que eu adoro essa cartinha. O nome é Bruxa do Mar. Imagina, uma imagem de Bruxa do Mar. Eu te garanto que a imagem da carta não tem nada a ver com o que você vai imaginar. Olha como ela é fofa. Eu amo essa menininha nessa carta. Eu vou aproveitar, inclusive, e trazer o caderninho, porque toda vez eu converso com ela na energia que ela me traz. Mas hoje ela quer contar pra gente, conversar com a gente com a mensagem do caderninho. É um pedido de se manter numa energia de curiosidade. Curiosidade e transformar, então, às vezes uma frustração, uma impaciência em curiosidade, um sonhar, um desejar, um esperar em inocência, alegria, vontade de brincar com aquilo que está prestes a se abrir no seu caminho. Essa pequena sereia é chamada de Bruxa do Mar. Ao invés de ter um rabo de peixe, ela tem um rabo de jellyfish, que é... Esqueci o nome. É esse bichinho aqui, que queima a pele se fica perto da nossa pele. Na parte de baixo do seu corpo. O cabelo dela é como se fossem grandes tentáculos flutuando. Ela segura um redemoinho na sua mão que a leva para frente. Os olhos bem abertos desse peixe mostram o companheiro leal dela, as aventuras dela por esse oceano. Ela é jovem e ela usa a mágica da criança interior para dançar pelas ondas que carregam ela, sempre muito curiosa e maravilhada com as ondas da vida. Então, olha que interessante. Tem uma leitura aqui no canal também que fala sobre criança interior. E talvez por isso tenha pedido os gatinhos também. Foi o baralho central que eu usei na minha leitura aqui de criança interior. Pode valer a pena olhar essa leitura, escolher um montinho para você e ver o que aparece lá, tá bom? Tem uma mensagem aqui que é assim, tem coisas que estão disponíveis para você nesse momento que vão além do que você pode acreditar que podem fazer parte da sua realidade ou não. E que quanto mais você se permite sonhar, acreditar, convidar, melhor. Lógico, sempre, sem entrar nesse espaço da frustração, da decepção, entendeu? Nesse momento, essa prática, essa arte de reconhecer que tem uma lógica. Lembra que a gente começou falando por quê? Por que é um momento de receber? Para você saber de propósito por causa de tudo isso aqui. Não é à toa, para fortalecer essa confiança de que então tem justiça kármica, às vezes num tempo, de um jeito diferente do que eu tô percebendo, do que eu tô querendo, né, tal, mas não deixa que esse momento de antecipação te coloque numa energia de frequência baixa, onde você começa a duvidar do valor de tudo que você fez para chegar até aqui, porque aí você sai de alinhamento com um negócio que a parte difícil você já fez. Agora é a hora de receber, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado o meu grupinho número 2. Eu tô feliz por vocês, não sei vocês aí, mas eu tô feliz, eu tô curiosa, eu tô animada para cada vez mais vocês verem essa Lemúria se mostrando e se desenrolando aí com os anos. Tô mandando um beijo grande para vocês. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link tá na descrição desse vídeo. Tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meu grupinho número 3. Vamos começar aqui a sua leitura. Primeiro descobrindo. Essas primeiras cartas aqui. Legal. Relembrando aqui que o tema dessa nossa conversa é o que a sua alma quer nesse momento. E aí, meus amigos, eu já tô... Quem já acompanha aqui já sabe. Se você é novo aqui, tá chegando aqui agora, tem hora que é assim. A cartomante quer dar o tema da leitura, mas a leitura quer falar o que ela quer. E a gente vai deixar. Então, tem uma coisa assim, talvez seja essa parte do subconsciente conversando com você. A sua alma quer que você,
na sua expressão consciente de superfície, assim, entenda o seguinte, que esse é um momento de confiança, um pedido de confiança. Essa carta fala confie, e que tem a carta dos enamorados, que é uma carta que fala sobre união, também é uma carta que fala de escolha a partir de amor. E ela veio acompanhada da carta do salto de fé. Tem uma expressão que fala também sobre um salto em amor, né? Então, assim, sobre reconhecer se é amor romântico ou se é você reconhecer uma coisa na sua vida que é sagrada para você. Isso também é amor. Amor é energia de frequência alta. Então pode ser no trabalho, pode ser com família, pode ser com amigos, pode ser sobre valores que você, né, no seu yin yang aí dentro de você vai descobrindo como valores que são mais importantes do que o que você entendia que eles eram para você antes. Mas a grande coisa é, confie que tem apostas, que tem oportunidades, que tem escolhas sendo feitas a partir de amor. Também tem isso. A sua alma quer que você confie mais em dar movimentos na direção daquilo que você ama, em apostar em você e naquilo que você ama. E para muitas pessoas isso tem a ver com criar aquilo que você quer. Essa carta fala de artista. E artista não está falando só de pintor, escritor, ator, essas coisas. Está falando dessa energia de criar. Então, não estou mudando de ideia, tá? A mensagem ela está se transformando porque aqui é uma conversa com pessoas diferentes. Mas a gente começou olhando para esse pedido de confiar, de que tem uma movimentação onde será feito um movimento a partir de amor. Amor significando algo que é sagrado, importante. E essa outra coisa, essa outra vertente da conversa, que fala que é uma alma que quer que você aposte mais, tenha mais confiança em dar saltos de fé na direção daquilo que você quer criar. Seja no trabalho, seja se você está querendo criar um estilo de vida para você, entendeu? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? E o que a sua alma deseja nesse momento? O que a sua alma precisa, está querendo, está pedindo nesse momento? Ela fica conversando nesses dois caminhos diferentes, tá? Aí eu volto naquela narrativa de confiança, se manter confiante, sabendo que tem apoio espiritual, colaborando para movimentações, para escolha a partir de amor. E aí, eu venho falando sobre isso também, que a carta dos enamorados mostra a conexão entre pessoas a partir da energia do universo, de frequência alta. Então, que quando você comunica com o universo, coloca nas mãos do universo, que você tem o melhor ajudante do mundo para essas questões relacionadas à conexão com outras pessoas. Então é sobre sair de um espaço de querer convencer o outro, explicar para o outro, fazer o outro, fazer ou deixar de fazer e conversar direto com a fonte. Então para muitas pessoas vai para essa vertente e aí tem esse outro caminho também, que diz assim: você pode confiar, de apostar mais na direção de criar as coisas que conversam com a tua alma e o teu coração, porque você saiba que você tem apoio espiritual. Salto de fé é isso, é a gente dar um passo sabendo que o universo vai dar o chão. Não é sobre ser, como se diz, inconsequente, mas é naqueles momentos em que a gente se vê precisando tomar uma decisão sem garantias de que a gente tá certo, de que vai dar certo, a gente só sabe que
olha, a razão ou a informação que se tem naquele momento, nada responde, nada garante nada, mas que toda a fibra do seu ser diz: eu quero ver, eu quero falar, eu quero dar um passo nessa direção e ver o que acontece. E aí o universo dar o chão pode ser você receber um resultado que você esperava, pode ser você receber um recurso que você precisaria, tipo mais tempo, tipo dinheiro, informação, oportunidade, ou pode ser, e aí eu acho interessante isso, que às vezes a gente ignora isso. O momento de salto de fé, a gente enxergar as coisas de um jeito, perceber as coisas de um jeito, agir então a partir daquilo sem validação de nada nem ninguém à nossa volta de que essa é a decisão certa a tomar. E aí depois que você tomou a decisão, você vê vários outros casos parecidos com aquilo que você estava vivendo, mas na hora que você estava vivendo não tinha referência. Também isso, essa calma, essa tranquilidade com outras referências. Olha como eu estava enxergando certo mesmo. Olha como isso aqui é de fato um problema e eu agi bem. Olha como de fato isso aqui tem valor e eu agi bem, né? Muito bem. A carta de trás, ela fala sobre mudanças em questões financeiras e materiais. E é uma carta que fala muito também sobre compromisso. A carta de trás, ela falando sobre memórias afetivas, é uma carta de 6 de copas que fala sobre questões do passado. Pode ser de passado dessa vida, pode ser de vidas passadas. É uma carta muito... que traz essa energia, que conversa muito com a carta dos enamorados ali também. Para mim é uma mistura da carta dos enamorados com a carta da estrela quase, né? Inclusive as duas cartas são número 6. Os enamorados, o arcano maior de número 6 e aqui um 6 de copas. Aí vem dizendo assim, de que um período que pode parecer de falta de dinheiro, ou de falta de oportunidade, ou de falta de contato, falta de afeto, seja lá o que for. Um período que pode parecer de falta, na verdade, contribui grandemente para possibilitar movimento positivo na direção de vitória, porque justamente corrige uma energia que poderia ir para o espaço de descontentamento, ingratidão, essas coisas, onde muitas vezes a gente não enxerga o valor daquela experiência. Aqui esse 4 de copas mostra, né, essa figura com oportunidade, essa figura com recurso, essa figura com afeto, essa figura com amor, seja lá o que for, e descontente. Então, olha lá, um período de solitude ou de falta, seja de contato, de afeto, de relacionamento, de mais oportunidades no trabalho, de dinheiro, de tempo, seja lá o que for, contribui para colheita, porque possibilita movimento ou inspira movimento e eu fico vendo assim, ajuda muita gente a rever prioridades, entendeu? E aí ajuda a equilibrar isso, a energia do descontentamento versus a energia da motivação, da inspiração, da vontade, chakra sacral. Chakra sacral também é território de criatividade, mas também de intimidade, essas coisas todas, né? Então você vê que essa linha, de novo, são caminhos que estão falando de temas um pouco diferentes aqui e ali. Eu fico imaginando assim, que algumas pessoas vão ouvir essa mensagem ouvindo uma mensagem que fala sobre relacionamento romântico. Outras pessoas vão ouvir essa mensagem olhando para um sonho, um desejo, né? Uma questão de trabalho até muitas vezes. Você não está errado, porque também tem essa coisa de que pode ser uma energia que esteja presente tanto em vida romântica quanto em vida profissional. E mais do que nunca, essas coisas andando em paralelo em termos de energia. Muito bem, o que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 3 e o que a alma deseja?
Também para muitas pessoas o que a alma desejava era ouvir essa conversa, né? O que você ouça essa conversa, como a gente estava falando. Mas o que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 3, que a alma deseja? Também tem essa coisa sobre um desejo, tá muito claramente uma conversa sobre um desejo de se permitir apostar numa direção de algo que te inspira paixão, que te inspira criatividade, que te inspira bem-estar, seja lá o que for. Essa confiança é a palavra-chave aqui também, né? Confiança e aposta, na verdade. Aí as próximas cartas são a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, bonita essa carta da Roda da Fortuna. Tá me perdi nela uns segundinhos ali, ó. Roda da Fortuna vem falando de mudança, e mudança para melhor. Esse é um momento de mudança para melhor. E ela vem acompanhada do 2 de paus, 2 de ouros, que é uma carta que pede para que a gente mantenha uma visão. Qual que é a visão que você tem para você? Quando a gente fala assim, quando a gente fala dessa conversa que a gente está tendo, quais são as coisas que vêm à mente? Qual é a visão que você tem para os próximos anos, né? Olhando para esses temas que a gente está conversando, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos e os próximos 2 anos? Não sei. Mas esse é um momento em que pode valer a pena fazer esse exercício, sabendo que é um exercício de convidar a energia para viver essas coisas, sem colocar uma pressão, uma frustração, senão cai naquele 4 de copas ali de novo. Também tem uma coisa assim, essa carta aqui, ela mostra uma mocinha em cima de uma girafa. E aí, assim, dentro disso que eu te falei, que é a minha relação com o tarô mais tradicional, né, do 2 de paus, é aquilo que eu te falei, essa visão, fazer planos, né, sem essa cobrança, mas se dar o direito e sabendo que é um exercício necessário para abrir possibilidade no nosso caminho, a gente sempre está imaginando o que a gente quer, em que direção que a gente espera que as coisas vão, né? Para que a gente tenha até a possibilidade de caminhar naquela direção. Mas o que fica me chamando a atenção aqui é que nessa carta, especificamente, de novo, essa menina está sendo levada, entendeu? Tem essa girafa, que é um símbolo de perspectiva, uma perspectiva maior, que tá levando ela na direção de algo. Então, esse saber também, talvez seja aquele apoio espiritual, né? Esse saber de que você está indo em direção a uma visão, a um desejo, de que você tenha ajuda, essa perspectiva de que você já está caminhando em direção a uma visão, a um desejo. Isso foi importante. A próxima carta que saiu aqui fala sobre confie aonde você está sendo guiado a ir. Aí fala de lugares de poder. Confie aonde você está sendo guiado a ir. Confie nas suas inspirações, nas suas ideias. Você pode não fazer sentido do que você está querendo fazer ainda, mas que muitas vezes é depois de ter seguido aquela inspiração, aquela vontade, aquela ideia, que vem uma confirmação, uma validação de que você estava certo desde o começo, que isso sim era a decisão certa, era o que você precisava fazer para dar um próximo passo na direção de algo que você quer, que é importante. Essa próxima carta, ela fala de missão dupla, a importância de autosserviço nesse momento. Então, quanto mais você confia em você, você cuida de você, você se dá voz, você se dá espaço, mais você está ajudando no movimento das coisas. Por isso que vem falando de confiança, de visão, de aposta, entendeu? Não é porque está tudo nas suas mãos, não é porque você tem que fazer tudo sozinho nesse momento, não, é porque tem uma energia de apoio muito grande aqui. Então, quanto mais você coloca energia numa direção, mais tem chances de você ver movimento naquela direção.
Aí a próxima carta, ela vem falando assim também sobre a importância de... Por que há movimento nesse momento? Por que fala tanto sobre salto de fé, movimento na direção de e não aqui e agora? Porque é um movimento na direção contrária a uma energia conflitante. Essa carta fala sobre o grande corte de uma energia que está em conflito com os enamorados, que é energia de frequência alta, amor, né? A próxima carta, o coração cósmico, que vem falando que é um movimento na direção oposta a uma energia conflitante ao caminho do seu coração, tornando a sua vida uma prece em movimento. Então, até essa coisa de tornando a vida uma prece em movimento também vem reforçar essa coisa da mensagem aqui do meu grupinho número 3, que muito da sua caminhada nesse momento ela parece meio fantasiosa, pode, né, parecer meio fantasiosa. Ela pode parecer que, poxa, mas eu tô mirando numas coisas aí tão impossíveis, sai dessa linha de pensamento. Não é sobre isso, não. Eu não acho, não. eu vou discordar. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia, né? Quando diz assim, que tem esse movimento na direção oposta, a gente já tinha visto o movimento aqui, né? Há uma energia conflituosa, também fica subentendido que é uma mensagem que está falando pra gente que é o tempo que leva para se entrar em alinhamento com a energia alinhada. Outra coisa, então, também é uma mensagem que está falando que o tempo de resposta para algumas coisas pode ser um pouco mais longo do que aquilo que você espera. Então, às vezes, você fala e leva um tempo um pouco maior para você ver uma resposta, um resultado daquilo que você expressou, daquilo que você alinhou, da onde você apostou, daquilo que você pediu, para ver o retorno disso. Mas é porque tem esse movimento para fora de uma energia conflitante. Aí nós temos o 2 de copas aqui na mesa, que é uma carta de parceria saudável. Aqui no 2 de copas não tem energia de conflito. O 2 de copas fala de parceria saudável, equilibrada, onde cada um oferece o melhor que tem para oferecer. Seja você na vida romântica, no trabalho, no amor com família ou com amigos. Interessante. Essas cartinhas saíram juntas também para outro grupinho. E é uma coisa que eu só pensei depois, né? Que já tinha feito a leitura de que, nossa, eu podia ter resumido assim também, mas então é para você, né? Para chegar aqui e ter isso resumido na minha cabeça. Esse 10 de ouros, esse 10 de ouros que é uma carta de futuro próspero, de estabilidade, né? Com a torre, vem falando assim que tem um receber de algo importante, 10 de ouros, né? Fala das coisas que é felicidade, se é no amor, no trabalho, com família ou com amigos, fala de se chegar num ponto concreto, de ter aquilo concreto, sustentável, para longo prazo, entendeu? Mas que isso vem de uma forma surpreendente e quase assim, do nada. Fica essa impressão de que aconteceu do nada, só que não é do nada, né? Não é do nada. Teve muito trabalho, teve todo esses momentos, como a gente estava falando, de aposta, de escolha, de expressão, de comunicação, de fortalecimento, de confiança, essa paciência, tudo que a gente vem falando aqui, esse aprender do contraste, como a gente viu mais cedo, que tudo isso foi colaborando para esse momento em que, de forma surpreendente, sai de uma situação que parece tão névoa, tão incerta, tão fantasiosa, às vezes, como a gente estava falando, e pumf, se materializa, mas se materializa já de um jeito que todo aquele tempo que se acha que se perdeu nessa coisa mais subjetiva, na verdade o tempo se compensa, porque vem de uma forma mais
estruturada também, mais próspera, mais saudável, enfim. Eu fico imaginando assim, alguns exemplos do que eu quero dizer. Amplificada é uma palavra muito boa. Vem de forma amplificada. E aí os exemplos que eu queria dar. Então, por exemplo, uma frustração em termos de carreira, para não ficar só no romântico, né? Mas eu vou trazer um desse aí também. Em termos de carreira, ficar frustrado, sentindo que você está cuidando tanto dos cursos que você faz, ou da experiência das empresas onde você trabalha, né? De como você se capacita e tudo mais, e ver aquela coisa de assim, poxa, eu tô fazendo isso porque eu tive essa vontade de experimentar, de aprender, e eu achei que isso ia me dar uma vantagem e até agora nada. Só fiz o curso, eu só coloco mais do meu tempo, da minha dedicação nessas coisas e eu não vejo um resultado. Só que aí é uma mensagem que diz que aí um dia do nada você vai de assistente a diretor regional. Não é, né? Não é para todo mundo, mas deu para entender. Eu tô querendo dizer que tem um salto, entendeu? Ou no relacionamento romântico, de uma situação que, de novo, parece meio incerta, que parece que, né, tem essa questão de escolhas, de vai, não vai, de incerteza e apostar e confiar e tudo mais, para de repente se ver num relacionamento que traz muita segurança, onde se faz planos juntos, onde se sente família, entendeu? Porque 10 de ouros é uma carta de família também. Então, é esse tipo de energia que a gente vai vendo aqui com esse meu grupinho número 3, por isso que veio dizendo do amplificado. Um dia ela sai do mistério, de uma energia bem de Netuno, e se amplifica. O que vem na direção do meu grupinho número 3, nesse momento, além de tudo que a gente já falou? Aqui e agora, o universo está alinhando as estrelas. Esse é um momento de alinhamento de estrelas. Aqui e agora, o universo está alinhando as estrelas. Qual que é uma orientação para esse grupinho número 3? Olhe para as estrelas, essa carta fala, olhe para as estrelas e desbloqueie a mágica dentro de você. Esse desbloqueie a mágica dentro de você me voltou naquelas partes da mensagem que a gente lembrava assim, o tema da leitura é o que a sua alma deseja nesse momento, e a gente entendia que, nossa, parece até que é a sua alma conversando com você, né? Olha, o que eu preciso de você? Eu preciso que você confie, eu preciso que você faça assim, que você dê espaço para isso, como a gente falou, né? Então tem esse desbloqueio muito em torno disso, de trazer um pouco mais de confiança e aposta e espaço para que essa mágica, essa coisa que parece meio fantasiosa se expresse. E esse olhar para as estrelas, é lógico que pode estar falando de astrologia, o papel de astrologia nisso tudo que a gente está dizendo. Aí eu peguei meu baralho astrológico para ver mais ainda, assim, em geral, para todo mundo, o que a gente pode falar. Aí veio só uma carta de eclipse lunar, falando de mudança. Então, pode ser uma mensagem que diz que as coisas vão ganhando mais clareza conforme você vai se aproximando a uma energia do próximo eclipse lunar. Falei lunar, né? Não solar, espero que sim. Lunar. E também a gente falou tanto sobre os momentos de input, né? Que é ali onde se tomou decisões, né? Onde se fez escolhas, se falou algo importante e esse esperar, né? De um retorno do efeito, né? Daquelas decisões que foram tomadas, apostas que foram feitas e não sei o quê. Eu acredito também que é uma mensagem que esteja falando sobre pensa nas coisas que estavam acontecendo no último eclipse solar, não, lunar. E aqui faz uma referência, né, de que aquelas questões estão borbulhando, estão no caldeirão, estão em movimento, na direção de mudança. Tem mudança acontecendo.
dentro desses temas. Aí quem vem para a mesa, energia de Vênus. Energia de Vênus. Vênus é amor romântico? Sim, é também beleza, harmonia, prazer, bem-estar. Mudanças na área da vida amorosa? Sim, mas também pode ser mudanças onde você se vê buscando, né? Dar mais espaço, criar mais harmonia mais espaço para harmonia, beleza, prazer, bem-estar na vida, criando isso, né? Eu vou querer tirar mais uma mensagem aqui pro meu grupinho número 3. Adorei, valeu a pena. A orientação final é o seguinte, aí vem com Uzumi, não sei se estou falando certo, mas é uma representação do sagrado feminino que fala assim, humor, para levar tudo isso com bom humor, entendeu? Lógico que é uma orientação bem específica também, de presta atenção no seu estado de espírito, presta atenção no seu humor e busque encontrar uma harmonia, um equilíbrio e se ver tendo mais dias de bom humor do que ao contrário. Você tem participação nisso também, porque até quando alguém faz alguma coisa que tira o nosso bom humor, a gente tem que ter também uma capacidade de recuperação mais rápida, porque já é um desaforo passar pelos momentos que tiram o nosso humor, é um desaforo maior ainda deixar aquele negócio ficar tirando a nossa paz por muito tempo. Então, ficar bem consciente disso, de se manter num estado de espírito, num humor que não precisa ser gargalhadas para lá e para cá o dia todo, mas que você se sinta bem, em harmonia, enxergando a beleza de quem você é, da sua vida, com mais frequência do que não. Essa é uma mensagem de alinhamento, inclusive eu sinto, para convidar energia de amor para o seu dia, independente da resposta, né? Porque tem esse período de resposta, independente da resposta. E também eu vejo aqui como medicina e como algo que ajuda no movimento das coisas, né? Olhar para as coisas com humor nesse momento, tá bom? Ótimo, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande pra você, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.